Salve galera, beleza? LF aqui com vocês fazendo as questões de Química da Universidade Federal de Uberlândia, da provinha de 2025. Então LF aqui na segunda-feira já, quem está assistindo esse vídeo aí gravado, hoje é segunda-feira gravando o vídeo e a provinha foi ontem domingo. Então LF aqui fazendo as questõezinhas para vocês, todas as questões da provinha da Universidade Federal de Uberlândia, as questões de Química. Vem com o LF, vamos resolver a questão 79, que fala sobre propriedades coligativas, que caiu no ano passado, e a LF resolveu uma questãozinha, só que no ano passado falava sobre mudança no ponto de ebulição, mas a LF deu a canja, deu uma dica legal, que se você tivesse assistido o vídeo do LF, você teria resolvido essa questão mole mole. Vem comigo, vamos lá, vamos resolver. Salve galera, LF aqui com vocês fazendo a questãozinha 79, vamos lá, da prova da Universidade Federal de Uberlândia de 2025. Bom, uma nova tempestade de neve provocou nesta quarta-feira o cancelamento de milhares de voos e caos no trânsito terrestre no leste dos Estados Unidos, em Nova Jersey. O estado havia utilizado até a última semana mais sal do que durante todo o inverno de 2012-13. 270 mil toneladas contra 259 mil. De acordo com os dados oficiais. Custo de 60,5 milhões de dólares em limpeza de rotas e outras infraestruturas. Galera, sobre a necessidade de usar sal, o sal aqui, obviamente, ele está falando do sal de cozinha, que é o NaCl. Galera, isso aqui é um soluto não volátil. Então, o que acontece com as propriedades do solvente quando a gente adiciona um soluto não volátil? Bom, o solvente, tá, ele tem por função dissolver. Então, a sua principal função é dissolver o soluto. E essa dissolução, ela ocorre mais eficientemente, tá? Maior eficiência no estado líquido. Então, vamos pensar aqui na água, por exemplo. A água, ela tem um ponto de fusão, ponto de ebulição, vamos colocar aqui primeiro o ponto de ebulição, de 100 graus Celsius, e o ponto de fusão da água é 0 graus Celsius, né? Vou botar aqui, esse pontinho aqui não é menos não, tá? 0 graus Celsius. O que acontece quando a água está na temperatura entre esses dois valores? Ela é líquida, tá? Então ela é líquida. Bom, quando a gente adiciona um soluto não volátil, a água quer ficar líquida mas por maior intervalo de temperatura, seja acima de 100 e abaixo de 0. Então, o que vai acontecer? A água vai ter o seu ponto de ebulição aumentado e o seu ponto de fusão vai ser o quê? Diminuído. Vai diminuir. Vai diminuir o ponto de fusão e aumentar o ponto de ebulição. Por quê? Porque agora, olha o intervalo, né? Vamos supor aqui que foi para 120, o ponto de ebulição, e foi para menos 15 o ponto de fusão. Ó, agora a água estará líquida nesse intervalo bem maior, tá vendo? E isso aqui é a vantagem, por quê? Porque ela quer solubilizar esse soluto, então ela vai aumentar o seu intervalo de temperatura de fusão e ebulição. Então ela vai demorar vai passar para o estado gasoso, ela precisa de mais energia para passar para o estado gasoso, e ela precisa tirar mais energia ainda, precisa retirar mais energia dela para ela passar para o estado sólido. Então, o que acontece quando adiciona sal, né, que é o NaCl, no gelo? O gelo, como é água, quer solubilizar o sal. E aí, o que vai acontecer? O ponto de fusão do gelo vai cair, e aí esse gelo ele vai o quê? Derreter. Ele vai fundir. Beleza? E aí ele vai roubando calor. Aí, pessoal, quando a gente adiciona sal no gelo lá no churrasco, é para quê? É para derreter o gelo? E a consequência é isso, vai derreter. Mas só que para derreter ele precisa roubar calor, né? Se roubar aqui, né? Puxar calor. E aí ele vai puxar calor de onde? Das latinhas. Tá? As latinhas de bebidas que você coloca lá no isopor. Então, por isso que gela mais rápido, mas o gelo derrete também mais rápido. Agora, se você já tem toda a bebida gelada, não precisa colocar sal, joga gelo para conservar e ponto. Agora, a ação de colocar sal na neve é justamente para derreter a neve, para provocar a fusão da neve, que é, obviamente, água no estado sólido. Então,
Então vamos lá, ele diz assim na letra A, o cloreto de sódio tem a capacidade de abaixar o ponto de congelamento, ponto de fusão, ponto de congelamento é a mesma coisa, da água, que ao nível do mar é 0 grau. Pô, é isso que a LF falou para você agora. Perfeito, letra A. Mas vamos ver aqui os outros itens. B, o uso dessas substâncias nestadas aumenta o ponto de congelamento. Não, diminui o ponto de congelamento. O sal dissolvido na água aumenta a pressão de vapor. Não, a pressão de vapor cai. Por quê? Porque ele deixa de passar para o estado gasoso espontaneamente. Então, olha o que acontece. Lembra, para você, ó, o ponto de ebulição aumenta, o ponto de congelamento diminui, a pressão osmótica aumenta e a pressão de vapor diminui. Tá? Nessa sequenciazinha aqui, lembrando que o você, né, o chapeuzinho do é a setinha para cima e o indica ponto de ebulição. O C, ponto de congelamento que cai, pressão osmótica sobe e pressão de vapor cai. Então, por que a pressão de vapor cai? Porque os líquidos deixam de evaporar mais facilmente. Então, o que a pressão de vapor mede? Mede a pressão, né? Mede a quantidade de vapor formada, produzida por um líquido. Então, ele deixa de formar vapor, porque ele vai ficar no estado líquido. Para quê? Para solubilizar o soluto que foi adicionado. Então, aqui também está errado. Bom, na letra D, ele diz assim, o cloreto de sódio reduz a densidade. Não, a densidade da água aumenta. A densidade dos líquidos aumenta quando adiciona sal, tá? O que permite que a água congele a temperaturas mais altas. Não, nada a ver. É a letra A do seu nome. Beleza, galerinha? Então, aí uma dica importante, né? De propriedades coligativas. Eu acho que assim fica mais fácil de entender, ó. Aumenta, né, o gap de temperaturas no qual a gente consegue ter o solvente líquido. Por quê? Ele líquido, ele exerce melhor a sua função, que é de dissolução. Beleza? Vem com a LF. Entendeu, galera? Beleza, show de bola. A LF resolveu uma questãozinha dessa nas provas anteriores. Então acompanha a LF, vai fazer qualquer vestibular, pega as provas antigas resolvidas pela LF. Por quê? Sucesso total e garantido. Vem comigo, vamos resolver a última questão, a questão 80. Vamos lá.